Certo, estarei dando hoje um overview rápido da ferramenta do ProExpress. É, Estarei aqui acessando a nossa máquina, né, do escritório ali, né. Nela já contém o ProExpress pronto e instalado, com todas as configurações, né, já informadas. Aqui, primeiramente, o que se deve fazer é acessar o navegador. É recomendado o Google Chrome. É, Em cima aqui deve-se informar o endereço, né? Que geralmente é o nome do servidor. Dois pontos. Geralmente na instalação eu sempre informo 9000, que é o padrão que me foi passado, barra hub, barra index.html. Se todas as configurações da instalação foi concluída, ele vai abrir essa página inicial aqui. Aqui basta informar o usuário padrão que é contido ali, né? Que no caso é o projeta. A senha é projeta com P maiúsculo, arroba 2020. Realizando o login ali, damos de cara aqui com a tela inicial, que contém o dashboard, com algumas informações relevantes da ferramenta, né? Que é os reports, que no caso seriam os relatórios, os jobs, né? As tasks, que são as tarefas, e os usuários que estão contidos na ferramenta atualmente, né? Aqui informa certinho, né? Que no caso é 4, nos jobs tem 26, né? Só para ter, né, um resumão ali, né? Aqui nesse lado esquerdo aqui é um resumo das tarefas que foram executadas, se foram bem sucedidas ou não. Ó, aqui como podemos ver tá todas completas. Ó, aqui temos um erro, né? Só para fazer a demonstração. Aqui é o status das tarefas, que é o mesmo esquema, só que em forma de gráfico aqui, né? Se está completa ou deu erro ali, né? Certo? Aqui em cima temos a barra de pesquisa, que nela ali, independente do que tu pesquisar ali, ele vai buscar ali as informações ali, algum relatório, algum job ali, você pesquisa, ele já apresenta na hora ali. Aqui no canto direito, sabe para fazer o logout. E aqui ao canto esquerdo é o mais importante, né? Que no caso seria é, o report, o job e a task, né? Que é uma sequência, né? Primeiramente você deve gerar o report, em seguida o job e por fim a task, né? Aqui no caso o report, que no caso seria o job, que seria o relatório, né? Aqui dentro dele você vai definir o template, basicamente o formato e os campos que deseja acrescentar, né? É, no job aqui, que é a segunda etapa, né? Define o tipo de distribuição desse relatório, né? Se é por e-mail, diretório ou mensageria. E por fim aqui as tasks, né? Que é no caso você faz o agendamento da tarefa, né? Das tarefas, né? Que pode ter inúmeras ali. Certo, primeiramente eu vou passar um rapidão aqui, um overview aqui do setup, né? Que é as configurações, né? Que é importante, né? Senão a ferramenta ela não trabalha da forma correta. Aqui nas configurações iniciais, aqui, o que temos aqui é o upload do file path, que esse diretório aqui pode ser alterado. Esse diretório aqui ele vai conter algumas informações importantes né? Todas as informações geradas pelo ProExpress ele vai encaminhar para esse diretório aqui, que no caso ali foi definido C, né? Deixa eu só abrir aqui rapidinho para demonstrar, né? Descolocar o C ProExpress. Aqui tem todas as imagens geradas pelo ProExpress, informações, pastas, né? Tudo aqui dentro dessa pasta. Esse Enable Object Image Thumbnail né, Cache, né? Aqui mantém ativado para ele fazer a captura das imagens, né? E manter armazenado nesse diretório aqui que foi definido, né? Certo, e aqui é configurações básicas do servidor de e-mail, né? Que no caso é e-mail.project aqui, né? Aqui
precisa obrigatoriamente informar um e-mail válido com, né, o usuário aqui, né, que no caso é o Carlos, ou o projeto, e a senha. Aqui embaixo é para informar né, de quem ele vai enviar os e-mails, né, que no caso é o mesmo aqui de cima. Geralmente copia o de cima aqui e informa aqui embaixo, né, que ele vai enviar o e-mail para, no caso aqui eu só informei o meu, né, que ele vai encaminhar as mensagens de erros. Caso você quiser acrescentar novos e-mails, é só no final aqui do informar ponto e vírgula. Né? Acrescenta um novo e-mail ali, né? Por exemplo, Carlos, né? @projeto, né? Assim por diante. Aqui embaixo é só o serial, né? A licença, né? Do ProExpress. Aqui é caso se tiver uma conta no Twilio, né? Do WhatsApp lá, né? Forma aqui e no caso essa parte daí só aperta em save aqui, ele vai salvar as configurações e seria isso dessa parte. No serve aqui é a configuração do servidor, geralmente é né? Mas se quiser acrescentar mais de há a possibilidade para fazer a edição desse servidor aqui, né? Ou criação, né? No caso, para fazer a edição você tem que selecionar primeiramente a caixinha e depois clicar em editar. Aqui é informado o nome do servidor, né? Que no caso aqui é a VM, né? No URL é informado o diretório do ClickSense. Se for copiado esse link aqui para fazer um teste, né? Se você for informar aqui em cima, opa, acho que ele não colou aqui. Uma travada aqui. Se você colocar ali, ele vai abrir direto no ClickSense, né? Que ele faz a conexão, né? Para fazer a extração ali dos dados, né? Certo. Aqui tem que informar o nome do diretório, o username, que esse username aqui no caso seria um usuário válido do Click, né? Que tem que ter o token, né? Uma licença. Se não tiver a licença, não vai funcionar. Essas informações aqui, por exemplo, do nome do diretório, o username, pode ser encontrada direto pelo QMC, que no caso seria mesmo link aqui em cima, ó. Só muda que é /QMC, né? E dá um Enter, né? Automaticamente ele abre ali no QMC. Daí basta vir aqui em Users. E aqui ele vai conter todos os usuários, né, que a empresa contém ali, né, no caso. Daí ali, para saber se ele é o administrador, é só conferir nessa parte que é Admin Rules, que é root admin, porque, né, é necessário que o usuário tenha esse acesso ali, né. Aqui, ó, tem o User Direct, né, o User ID, que é o usuário, né, e assim por diante. Ali é só para, né, demonstrar ali. Tá, informou a senha ali. Aqui é o tipo de conexão, se é local ou fora, né? Que no caso geralmente é fora. O Carlos até comentou que vai retirar essa opção aqui, vai manter só o NTML, que não há necessidade. Aí por fim é só salvar. O último é usuários. Aqui é simples, né? Se quiser criar um novo usuário, né? Aqui não tem muitas configurações, que é básico por enquanto, né? É só para ter um controle de acesso ali. Seria isso. Aí o que é importante é primeiramente gerarmos um relatório. Aqui já tem vários exemplos, né? Que o Carlos já montou ali. Eu vou estar abrindo um aqui que eu já manjo mais, né? Eu já conheço, já criei ele, já gerei. Que eu vou abrir esse treinamento Excel aqui. Para fazer edição é o mesmo esquema, né? Caso fosse criar o novo é aqui, né? Como eu quero editar, selecione e clique em editar.
Aqui são poucas opções, é bem simples e rápido. Informa o nome do relatório que você deseja, no caso foi treinamento, né? Do ProExpress Faturamento Excel. Aqui é a saída do formato, né, que você deseja, se é por Excel, Word, JSON, arquivo compilado, e o Twilio, né, que é a mensageria. No caso aqui nesse exemplo é o Excel. Aqui a parte interessante, né, que com o usuário da Click ele faz a extração de todas as aplicações contidas lá, né? Aí que você escolhe o que você deseja, né, para gerar seu relatório. Aqui foi definido o faturamento e produção. Aqui embaixo, nessas duas opções aqui, né, aqui é para fazer a escolha do template, né, que todo relatório é obrigatório conter um template, né, que no caso eu tenho os templates aqui, né, só para teste, eu criei uma pastinha, exemplos, esses exemplos eu encaminho para os clientes, que já contém aqui os 4 modelos, né, que eu tenho aqui para fazer o treinamento, que no caso é o arquivo compilado, que esse arquivo compilado aqui para quem manja mais de código, né, se quiser incrementar alguma coisa a mais, né, por esse arquivo aqui, eu tenho aqui o código base dele, que depois eu vou tentar dar uma explicada ali básica ali, que eu não manjo muito dessa parte de código. Aí aqui no caso é em formato Word, Excel e Twilio, né, que é a mensageria. Eu vou abrir aqui do Excel aqui rapidinho. Aqui é um modelo básico do que pode ser feito, né? Você pode gerar quantas abas você quiser, contendo as informações, né? Deixa eu só voltar aqui para tentar explicar melhor aqui. Certo? Tá. Como você pode gerar esse modelo? Você abre o Excel normalmente e aqui você gera a sua estrutura ali, seu modelo, né? Aqui no caso tem o exemplo, que informamos o nome convênio e o valor faturado. Uma coisa importante é que o ProExpress trabalha com tags. Sem essas tags, o ProExpress não identifica as informações do clique, consequentemente ele não vai jogar as informações aqui dentro do Excel, da tabela no caso, né? E quando você disparar lá a tarefa, ele vai vir em branco. Então aqui no caso eu defini hashtag dados underline convênio, para ficar simples ali, né? Para o entendimento da ferramenta. Sempre na frente tem que colocar uma hashtag. E aqui do lado do faturamento é hashtag dados, né, valor faturado. Aqui eu criei uma nova janela que eu informo a data da última recarga, né? O ProExpress tem opções de criar expressões, né? Você pode usar expressões do próprio clique ou, né, expressões aqui do Excel mesmo, né? E no caso seria isso, daí você modifica da forma que você achar melhor aqui, né? As cores, fontes, né? Fica ao critério do cliente, né? Certo? É bem simples aqui, não tem segredo. Vou voltar ali na geração do relatório. Beleza, após informar essas informações aqui, iniciais aqui, né, que é o nome, a saída, a aplicação, né, definida, o template. Aqui embaixo contém 3 opções importantes, né, que a primeira é propriedade. Nessa propriedade aqui, ele contém uma linha totalizadora ali, que se você quiser acrescentar essa linha totalizadora, ele gera essa linha totalizadora em todos os modelos ali que foi gerado ali. Aqui não é interessante acrescentar, mas tá acrescentado ali, né? Aqui a parte importante, né, que quando você importa o template, automaticamente o ProExpress identifica as tags que contém dentro do Excel, né? Que no caso foi lá a hashtag dados convênio, certo? E o hashtag dados valor faturado. Beleza? Aqui no canto direito aqui ele vai vir em branco, tem que preencher ele. Se não for preenchido, ele não vai
plotar as informações dentro do Excel, daí ele vai vir em branco, né? Eu vou abrir aqui primeiramente, né, para você informar as informações, é só clicar em editar, certo? Então, aqui temos três opções que devemos, né, completar, né? Que a primeira aqui escolhe o tipo, né, que será da aplicação ali, se ela vai ser um campo, uma dimensão, uma medida, ou se vai ser uma expressão. No caso desse exemplo, mantemos aqui o campo. Aqui em source aqui você define aqui no caso, como definimos campo, aqui no Sourcer você define o campo que você deseja, né, incluir dentro dessa tag, né? No caso ali foi colocado ali que dados do convênio, né? Então selecionamos convênio e descrição, a descrição do convênio, né? Aqui o group name, esse group name aqui, eu vou tentar explicar de uma maneira rápida ali e simples, né? Aqui ele faz a separação das informações, que tipo de informações. Por exemplo, eu vou abrir de novo o modelo aqui, né? Aqui, ó, aqui embaixo contém várias janelinhas, né? Que esse caso eu posso separar, né? Que é no caso o group name, né? Para ele não misturar as informações. Por exemplo, um exemplo base, né? Rápido aqui, ó. Por exemplo, aqui é o grupo financeiro, por exemplo, né? E aqui, por exemplo, administrativo. O que o group name faz? Ele faz a separação dessas informações. Senão, quando você informar ali a tag ali, pode que ele misture todas as informações, fique embaralhado ali, né? Seria basicamente isso. Deixa eu voltar aqui. Certo, então depois que você escolheu o tipo, depois do tipo, o campo que você deseja e define o nome do group name, no caso foi dados, que foi o que eu coloquei aqui no Excel, né? Hashtag dados, e daí underline o nome, né? Que é convênio ali, que foi definido, para ficar mais fácil. Aí clica em confirmar, beleza, daí para o segundo a mesma coisa, né? Aqui no caso foi definido uma medida, escolhe qual medida, que no caso faturamento, e o group name eu manti dados, né? Porque aqui no exemplo eu mantinha uma ali só, né? Então eu manti dados mesmo. Daí por fim salva. Aqui, essa última opção aqui é das imagens que o ProExpress captura, né? Os objetos, imagens. Ele importa, né? Ele extrai, né? Ele faz a extração lá dos objetos. E aqui você pode selecionar quantas imagens você deseja acrescentar lá no seu relatório, né? Aqui está definido duas, né? Certo? E seria isso, basicamente. Ele faz a extração dos objetos e você seleciona as imagens que você deseja plotar lá no seu relatório lá, por fim lá, né? Certo? Daí só salva aqui no final, senão ele não confirma as configurações ali. Beleza, seria isso. Aí geramos o relatório. Sequentemente ali, né? Agora precisamos criar o job, né? Certo? Um ponto importante é que é possível, né? O ProExpress permite utilizar o mesmo layout dos relatórios, né? Para os jobs aqui, né? Eu posso usar os mesmos relatórios para vários jobs, né? E a mesma coisa para as tarefas aqui, para as tasks. Posso usar o mesmo relatório para várias tarefas, né?
Certo. Primeiramente aqui é o mesmo esquema, vem em criar. No caso eu vou pegar o que eu já montei aqui, né? Que no caso eu vou pegar esse aqui do diretório, aquele foi Excel, né? Mas aqui na verdade não é Excel na verdade, só que a saída dele é por diretório, né? O diretório ali o que seria? Ele vai gerar. Eu vou abrir aqui para você entender melhor aqui. Primeiramente aqui você define o mesmo esquema do relatório. Informa o nome. Esse reporte é o relatório que você gerou ali em cima, né? Que no caso foi do Excel, né? Do faturamento. Seleciona aqui, né? Que é necessário. Loop Field. Loop Field é só para fazer uma quebra né, de informações ali. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que já está pronto aqui, né? Que me foi passado. Por exemplo, convênio. Eu quero fazer uma quebra de convênio. Que tipo de quebra é essa? Por exemplo, se o plano lá da pessoa lá é convênio particular ou SUS. Ele vai fazer essa separação dessas informações, certo? Esse job timeout aqui, né, seria o que? Se a máquina, né, a VM lá, não tiver recursos suficientes, né, de memória, alguma coisa assim, depois desse tempo que é definido, que aqui, né, tá aqui que no caso é 2 minutos, depois de 2 minutos, se a tarefa, né, o relatório não for disparado, automaticamente o ProExpress vai encaminhar uma mensagem de erro para aquele e-mail que foi definido nas configurações lá, né, que no caso o Guilherme, vou receber um e-mail que não foi disparado porque, né, não processou as informações ali por falta de recursos, certo? Aqui é o tipo de distribuição, né? Que no caso eu vou escolher o file, que é arquivo. Aí temos a opção de e-mail e por último mensageria, que é do Twilio, né? No caso eu vou fazer primeiramente o exemplo do arquivo. Aqui, se você deseja um nome customizado para o seu arquivo final lá do Excel, né? Por exemplo, poderia aqui ter, por exemplo, só escrito faturamento.xls, né, que é o formato do Excel, né? Ou o que eu posso fazer é acrescentar expressões do clique aqui dentro do ProExpress, que no caso eu estou fazendo uma tratativa aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Como o convênio tem 3 modalidades ali, né, que seria convênio, particular e SUS, ele vai separar essas informações. Ele vai criar um Excel escrito, por exemplo, convênio underline faturamento, particular underline faturamento e SUS underline faturamento. O que ele está fazendo aqui? Como o ProExpress não identifica essa barra aqui, ele está fazendo, como que eu posso dizer? Ele está substituindo essa barra ao invés, no lugar de sem espaço aqui. Ele exclui essa barra e não acrescenta nada, ele só unifica, assim, sabe, o nome, assim. No final ali eu vou mostrar para você ali. E a outra alternativa é que todo espaço em branco ele vai unificar também, é o mesmo esquema, né, certo? Beleza. Aqui é os parâmetros. Esses parâmetros aqui é o diretório aonde que esse arquivo, né, esses Excels, serão encaminhados. Que no caso foi o disco local C, temp. Pode definir o lugar que você preferir ali, a pasta que você, né, o diretório que você preferir. Aqui, ó, pasta temp. Aqui ele vai, aqui já gerou, ó. Só vou apagar aqui para fazer o teste, né? Ele vai jogar os arquivos aqui, daí no caso. Aqui, no caso, são os filtros, né? Por exemplo, uma tratativa aqui que já está feita, né? Caso, por exemplo, o faturamento acumulado,
No caso, se eu quero saber o faturamento acumulado do maior ano da minha aplicação, né? Eu faço aqui, né? Eu clico em preencho esses campos, né? Primeiro eu escolho, né? A opção que eu quero, né? Para fazer a tratativa. Ali, ó, eu escolho ali, por exemplo, que eu escolhi período referência ano, né? E na segunda opção aqui eu digito a expressão que eu quero ali, né? Que no caso maior ou igual a 2014, menor ou igual a 2014, né? E daí clique em ADD aqui que ele vai incluir esse filtro ali, né? Pode ser incluído quantos filtros for necessário. Aí clique em salvar e foi gerado o nosso job. O próximo passo é gerar o agendamento. Que nem eu expliquei ali, pode ser utilizado o mesmo relatório para vários agendamentos, que nem no job. Aqui eu vou selecionar o arquivo aqui que eu já criei, né? Que é esse daqui do Excel. Que esse é pro arquivo, né? Pro diretório. Eu vou editar aqui. Mesmo esquema, informa o nome e define o job que foi gerado, né? Anteriormente. Tá, certo. Aqui no Schedule, o tipo de Schedule, o que seria? Ali no caso é como eu desejo executar esse agendamento, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui embaixo você seleciona, né, o Schedule, e aqui embaixo você escolhe se você quer executar uma única vez, se é por horário, se é diariamente, né, que é o mais utilizado, né, e se é semanalmente ou mensal, certo? Aqui no caso foi definido uma única vez, mas também pode ser definido, por exemplo, semanalmente. Aí você define o início e o fim. Mensal, o mesmo esquema. E tem um aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ele abre algumas opções aqui, o horário que você deseja que ele execute ali, né? Se precisa executar em outros horários, né? Fora, né? Se quer adicionar todos ou define um separadamente ali, né? Bem tranquilo essa parte ali. No caso ali vai ser um disparo único. Outra coisa, essa segunda opção aqui é On Event Front Another Task. Ali no caso seria a partir de uma outra data ou tarefa. O que seria a partir de uma outra data ou tarefa? Por exemplo, após execução de um agendamento, seguidamente rode outro agendamento, certo? É basicamente isso. Ele finaliza uma tarefa e, consequentemente, ele vai executar outro agendamento, outra task, né, no caso. Basicamente isso. Mas no caso aqui, vamos manter, né, um disparo único. O Tiger Control. O que seria o Tiger Control? É o controle de disparo. Por exemplo, né, como está aqui, se eu quero executar somente, por exemplo, se o valor do faturamento for maior que 100 mil, aí eu utilizo a expressão do clique lá, né? Você acrescenta aqui, né? Se o valor do valor do faturamento for maior ou igual a 100 mil, eu retorno 1, se não, 0. É bem simples aqui. Se não quiser, desabilita. Aí no caso seria isso, o agendamento. Uma coisa importante que para ele rodar esse agendamento, né, tem que clicar em Save aqui, né? Toda vez que você quiser disparar um agendamento, você tem que abrir o agendamento, né? E vir em Save aqui. Porque por enquanto não tem algum botão prático aqui para executar de uma forma mais simples. Mas seria isso. Eu vou clicar em Save aqui. Automaticamente ele vai começar a processar esse agendamento. Para você conferir isso, você vem em Report.
e aqui ele mostra se tá válido ou não. Aqui no caso esse Y significa que ele não tá rodando ainda. Então deixa eu conferir aqui no dashboard se ele já se ele carregou aqui, ó. Aqui eu posso fazer uma conferência. Tá, ele tá processando ali ainda. Ele, deixa eu conferir lá o diretório, né, o local, que no caso foi o temp, né? Vamos ver se foi gerado. Ó, ainda não foi gerado. Aí tem que esperar que o ProExpress está processando as informações lá, né? Ele vai gerar aquele loop field que eu comentei ali, né? Ele vai gerar 3 arquivos de faturamento, separando as informações, né? Os clientes do convênio, os clientes do particular e os clientes do SUS, do plano do SUS, né? E do SUS lá tem uma, né, como que é que se diz? Que agora me fugiu aqui. Tem uma tratativa lá, né? Porque o ProExpress não aceita aquela barra, caracteres especiais no caso, né? Aí eu fiz a tratativa lá, que ele alterou a barra para unificar, né? Ele só tira aquela barra, joga fora, né? Ele remove. E todos os arquivos que tiver espaço, ele vai remover esse espaço e vai unificar. Tá, ainda não carregou aqui. Eu vou cortar o vídeo aqui, quando carregar eu volto. Ah não, aqui ó, nem precisou. Foi rápido, mais rápido do que eu esperava. Certo, daí ele gerou aqui ó, o Excel do convênio faturamento, particular faturamento e, né, sem remuneração. Ó, que nem aqui ó, ele gerou. Aqui no caso, teria, por exemplo, sem espaço remuneração, espaço filantrópicos. Aqui o que a expressão fez? Ele tirou o espaço e juntou, unificou tudo, né? E aonde tinha aqui no meio aquela barra, né? Remuneração filantrópica, ele alterou a barra para nada, ele só juntou ali. E daí underline o nome que foi definido, faturamento. Aqui eu não vou conseguir abrir ele, eu vou ver se eu acho aqui já o arquivo, porque eu não consigo transferir aqui nessa VM aqui. Deixa eu ver se eu tenho um aberto aqui para você entender melhor aqui. Deixa eu ver se tem algum pronto aqui. Opa, fechei. Tá, eu vou cortar essa parte, mas basicamente ele ia aqui no Excel ele ia preencher as informações, né? Com a tag que foi definido. Ele vai trazer todas as pessoas do convênio, do particular e do SUS. E o valor faturado. E na outra parte aqui, que né, nas outras informações, né, que eu alterei, eu renomeei aqui, né? Mas aqui nas outras informações ele ia carregar a data da última recarga e o valor total faturado. Certo? Eu vou demonstrar agora por e-mail. Mesmo esquema, o e-mail. Primeiro gera o relatório. Já está gerado, né? Que é o do Excel. Já está pronto. Nem vou mexer ali porque já está pronto. Então, vai em Job. Aqui no caso, no lugar de eu editar o diretório, eu vou no e-mail aqui. Ó. O que muda aqui? A princípio, no começo é igual. Nome, relatório, loop field, né? A distribuição que muda, que o tipo da distribuição, que no caso agora é e-mail. Ele vai abrir novos parâmetros aqui no caso, né? Novos campos aqui. No caso de quem vai ser enviado o e-mail, que é o Carlos, que foi definido nas configurações do ProExpress. Para quem vai ser enviado? Aqui ele está fazendo uma tratativa, né? Uma expressão ali. Ele vai enviar somente as partes particular somente para o Carlos e para o Guilherme. E o restante, que no caso é o convênio e o SUS, ele vai enviar somente para o Guilherme. Certo? Basicamente é isso, essa expressão aqui que tem aqui. Beleza?
Aqui em cima é o mesmo esquema, né? Ele vai manter, ele vai fazer aquela separação dos arquivos, né? O nome dos arquivos. Agora vai dar para abrir o Excel, porque eu recebi no e-mail, eu vou poder baixar isso aí. Aqui é o corpo de e-mail. Aqui a criatividade, né, o limite ali, né? Monta o esquema certinho de e-mail. Olá, bom dia. Pode acrescentar novas expressões aqui, né? Aqui segue, no caso como foi separado, né, convênio particular e SUS, ele vai informar aqui, ó, segue o faturamento, convênio em anexo. Daí no caso particular em anexo, SUS em anexo, certo? Aqui aquelas imagens que foi selecionada lá no relatório, naquela parte na opção de imagens, quando você seleciona e salva, ela vai plotar aqui dentro do e-mail, ó, certo? Pode definir o tamanho, beleza? Aí modifica ali, e aqui, né? É basicamente isso. Aqui é o corpo de e-mail. Daí aqui os filtros, o mesmo esquema. Daí só salvo. Não tem muita mudança ali. Daí vai no agendamento. Daí aqui no caso, no lugar, antes eu tinha entrado nesse, né? Que era o diretório, né? Pelo arquivo. Aqui eu vou abrir o do e-mail, né? É o mesmo esquema, o nome, seleciona o job. Aqui define, né, o tipo de agendamento, né? Vou fazer o único disparo novamente. E seria isso, basicamente. Eu vou disparar aqui, ele já vai me encaminhar por e-mail. Vai demorar um tempinho ali, né? Que também depende dos recursos da máquina, né? Eu vou pausar aqui quando eu receber. Só vou abrir aqui já o e-mail. Ah, tá. Aqui no e-mail eu recebi algumas mensagens de e-mail do ProExpress. Certo? Mas eu vou apagar aqui. Vou ignorar. E vou aguardar o e-mail, né? Com os Excels. Eu vou pausar ali. Logo eu volto. Certo, aqui eu estou recebendo os e-mails, ó. Acabei de receber os 3 e-mails. Aquela expressão lá que eu comentei com vocês ali, né? Com você ali, daí que no caso ele faz a separação, né? Aquele loop, aquela quebra, né? Com loop lá, loop field, se não me engano. Que daí, né, coloca a expressão, ele aparece faturamento, daí coloca ali, daí ele faz essa separação, né, dos arquivos. Eu vou abrir primeiro aqui o convênio. Ele vai vir a segue, falou em anexo. Aqui era para ter carregado a imagem, não carregou por quê? Que esse programa aqui de e-mail ele é meio zoado. Mas se fosse em outro, ele ia carregar as imagens aqui. Normalmente, aquelas imagens, né, que foi definida, né? Que essas aqui, na verdade, aqui ó, veio. Beleza, pode ser baixadas ali, né, no computador. Aqui embaixo em anexo, eu vou baixar aqui, vou salvar na área de trabalho. Ó, ele vem certinho com o nome separado ali, ó, convênio. Que ele fez, né, a separação aqui. Ó, e aqui ele extraiu as informações, né, os clientes, valor de faturamento, certinho ali. Outras informações, a data da última recarga, que ele não carregou aqui, não sei porque ali, depois eu tenho que dar uma olhadinha, mas ele carregou aqui em cima, ó, tá aqui em cima a data certinho. E aqui embaixo o valor total faturado, certo? O restante o mesmo esquema. Baixa aqui, vou baixar mais esse só para dar, né, para dar uma olhadinha ali. Ó, esse aqui é o particular. Aí ele vê as informações do convênio, né, particular ali no caso, certo? Outras informações. Seria isso. Eu vou agora passar rapidinho do arquivo compilado. Esse aí eu não manjo muito. Eu tô pegando a prática ali, né? O que tem que fazer? Tem que vir no relatório, mesmo esquema. O que seria esse arquivo compilado ali? Ó, tem um arquivo aqui já pronto. Ó. Eu vou editar aqui.
Arquivo compilado é para quem manja mais de programação. Você define o arquivo em HTML, né, do jeito que você da forma que o cliente deseja, né? Ele gera o arquivo. Eu tenho um arquivo de teste aqui de exemplo, o arquivo compilado. Esse é o formato base. Eu sempre encaminho esses arquivos para o cliente, né? Que seria a mesma coisa que o Excel aqui, ó. Você tem que informar as tags, né? Forma as tags de marcação para o Express identificar. E aqui informa o que você deseja, né? Gerar os itens, ó, o período, o valor. É o mesmo esquema, né? Ó, é o que está aqui em cima. Só que da forma de programação, daí no caso. E embaixo o restante em HTML, né? Se for um visual lá, né? Em CSS. Eu não vou executar esse exemplo, mas no fim ali, quando você define o template, né? Gera o job aqui. É o mesmo esquema, não muda nada ali. Só muda o formato lá em cima, né? Que você tem que informar, que aqui eu esqueci de mostrar, né? Que muda para arquivo compilado, certo? Daí quando for gerar o agendamento, cadê aqui? Eu vou pegar esse de e-mail aqui. Daí aqui você seleciona, né, o arquivo compilado, ó, certo? E automaticamente ele vai gerar ali se vai ser, né? Se você vai desejar disparar ele por diretório, que é o que estava aqui, né? Ou se você quer disparar por e-mail, mesmo esquema. Só que é o tipo de formato ali, que daí no final ele vai gerar assim um arquivo HTML, certo? Contendo todas as informações lá, informando as tags. É bem simples essa parte ali, mas seria isso basicamente que foi me passado ali daí.